os dois sinais da genuína conversão. O nosso versículo inicial se encontra em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vamos ler? Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Louvado seja Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo de Deus, amados do Pai, preciosos do Senhor, filhos abençoados com todas as bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa. Meus amados irmãos, mais uma vez vamos falar de conversão. Esse é um assunto muito importante para o desenvolvimento do conhecimento da graça. É muito importante para solidificar a fé daqueles irmãos que estão chegando agora ao conhecimento. Graças a Deus, o Senhor tem permitido muitas pessoas alcançarem conhecimento da graça. Muitas pessoas têm entrado em contato conosco, estão nos escrevendo, glorificando a Deus pela palavra, sabe, de se dizendo maravilhadas, se dizendo felizes, com os olhos iluminados. Pessoas que estão tendo força para vencer circunstâncias difíceis. Quantas são as pessoas, né, que vivem circunstâncias difíceis e não têm direção? E o Evangelho da Graça, ele dá direção, ele fortifica, né? Ele traz descanso, e isso é maravilhoso, né? Nós insistimos aqui em nosso trabalho, apesar de tanta perseguição, lutas, dificuldades e ameaças, isso e aquilo, nós seguimos firmes aqui porque entendemos que é um propósito maravilhoso levar essa palavra. Porque essa palavra da graça é que traz a genuína conversão. Por que é importante a gente usar esse termo genuíno, verdadeiro? Por quê? Porque existem conversões que são sim conversões, mas que não são genuínas. Não são conversões verdadeiras do ponto de vista do Evangelho. Entende? Então, a genuína conversão, ela tem dois sinais, são duas características fundamentais que vamos tratar hoje. E com certeza absoluta, a conversão que nós tivemos, ou a falsa conversão, né? Uma conversão não do Evangelho, né? Que nós tivemos no meio da religião, e a maioria de nós veio do sistema religioso, né? Aquela conversão não foi verdadeira, não foi bíblica, não foi do Evangelho. Né? Então não foi uma genuína conversão. Né? Quando nós nos convertemos ao catolicismo, né, ou ao pentecostalismo, uma denominação pentecostal, ou uma igreja tradicional, né, protestante, ou uma sabatista, né, que guarda os sábados de 24 horas. Quando nós nos convertemos, entre aspas, a esses movimentos, aquilo não foi uma genuína conversão. Foi uma conversão? Foi, porque você de repente acreditava em uma coisa e passou a acreditar em outra, né? Ou seja, você de repente era de uma outra religião qualquer e se tornou católico. Então, de fato, você se converteu. A gente já vai ver, eu já vou falar para vocês o sentido, o conceito de se converter, né? Então, quando você crê, vamos dizer que você, sei lá, era da Umbanda e foi para a igreja pentecostal. Você se converteu. Mas não foi uma genuína conversão. Não foi uma conversão ao Senhor. Esse é o ponto. Tá? A gente já vai ver isso aqui. Você vai se perguntar, mas irmão Cristiano, quer dizer que a pessoa que foi para a igreja pentecostal, ela não se converteu ao Senhor? Não, não se converteu ao Senhor. Ela se converteu a alguma coisa. Ela se converteu a uma doutrina, a um segmento, a uma convenção, o que você quiser chamar, mas não foi ao Senhor. A genuína conversão ao Senhor, ela tem dois sinais fundamentais. A gente vai tratar deles ao longo do nosso estudo de hoje, tá? Então, amado, a conversão ao Senhor não é o famoso aceitar a Jesus que muitos dizem, né? As pessoas dizem que a pessoa se converte quando ela decide por ela, né? Ela decide por ela aceitar a Jesus, ou seja, ela tem o livre-arbítrio. Então ela, por livre-arbítrio, por vontade dela, o que é, na verdade, uma altivez, né? É uma altivez. Esse negócio de livre-arbítrio é uma coisa da carne, né? É a carne que quer ter a sua vontade própria. Eu é que mando, eu é que decido. Isso é uma coisa carnal, né?
Então esse negócio de livre-arbítrio não tem a ver com o Evangelho. Você não encontra no Evangelho o conceito de livre-arbítrio para salvação, né? Eu digo livre-arbítrio para a salvação, tá? Para você escolher ser salvo, escolher ser filho de Deus, aceitar a Jesus. Eu sempre coloco essa expressão entre aspas, né? Porque, mais uma vez, é uma expressão que não tem respaldo bíblico, né? Então você não encontra aceitar a Jesus na Bíblia por livre-arbítrio do homem. Isso não existe. Mas, vocês veem, isso não existe, mas é apregoado à torto e à direita aí no mundo. 99,9% das denominações pregam que a pessoa aceita Jesus por livre-arbítrio. Então a pessoa tem um arbítrio dela para escolher Deus, aí ela escolhe Deus, aí sim vem a fé. Entende a sequência que não tem sentido, né? E aí a fé veio crer e aí veio a fé. Essa é a sequência, né? Então a pessoa decide por livre-arbítrio, aí essa decisão dela leva ela a crer e o crer traz a fé. Nós vimos no nosso estudo recente, se eu não me engano foi o de semana passada mesmo, né? Que na verdade é o contrário, né? Nós nascemos com o dom da fé e a fé é que nos levou a crer. O dom que veio de Deus, que já nascemos com ele. Então não é o crer, o livre-arbítrio que leva à fé. É a fé que já nasceu em nosso espírito, nós já nascemos com o dom da fé, que vem à tona a nossa alma quando nós ouvimos a palavra. Então é a fé que ativa o crer. Entende? Então não é livre-arbítrio humano. Eu escolhi Deus, então eu escolhi crer e aí eu tive fé. Não. Mas as pessoas dizem que conversão é isso. O cara é ateu, tudo bem que... É bom fazer uma ressalva, né? Tudo bem que se o cara é ateu, ele passa a crer em Deus, já é uma coisa maravilhosa. Já é um passo importante. Ainda que ele se converta para a Igreja Católica. Não é uma verdadeira conversão ao Senhor. Mas já é um passo. Porque pelo menos ele não cria em Deus e agora ele crê. Já é alguma coisa, né? Mas ainda assim não é uma verdadeira conversão. E eles dizem que é. Então o cara é ateu, passa a ser católico, ou ser evangélico, ou ser, sei lá, qualquer nome aí que você queira dar. Então ele passa a crer, deixa o ateísmo e passa a acreditar. Ele se converteu? Se converteu, mas não ainda ao Senhor. É interessante esse pensamento, né? Porque você poderia pensar, bom, irmão Cristiano, se o cara é ateu e ele creu, ele foi para a Igreja Católica, ele se converteu ao Senhor. Não necessariamente. Porque, repito, apesar de ser algo positivo a pessoa deixar o ateísmo e crer em Deus, ainda que seja por meio da fé católica, ou o protestante, o pentecostal, o neopentecostal, não importa, sabatista, tudo é farinha do mesmo saco, no final das contas, né? Mas ainda assim não é uma conversão ao Senhor, porque isso não é se converter ao Senhor. É uma conversão a um sistema. Entende? Porque a visão católica é o que? É um sistema. Vocês veem que a Igreja Católica, eu falo isso com todo respeito aos irmãos, né? Se tem alguém que é católico e está me assistindo, amado, veja bem, a minha intenção não é atacar você. Entende? Eu não estou te atacando, eu não estou... esse irmão está pregando aí, está me ofendendo. Não, eu não estou ofendendo você. Eu estou te falando a verdade. Se você está nessa transmissão ao vivo ou assistindo pela gravação, é porque Deus permitiu e Deus quer te revelar a verdade. A Igreja Católica é um sistema. Eles dizem que eles são a igreja verdadeira. Só que o conceito deles de igreja é o quê? É um prédio. Então, para eles a igreja é o quê? É um Estado, que é o Vaticano. Né? O Vaticano ele é um Estado. Né? O Papa... é uma posição presidencial, né? Como um presidente de um país. É um chefe de Estado. Então, quando o Papa vai visitar um país, qualquer que seja, o país que está recebendo um chefe de Estado. Então, eles dizem a igreja é esse Estado e a igreja são os prédios que eles têm. Eu lhe pergunto, onde você encontra isso na Bíblia? Em especial no Novo Pacto. Que a igreja é um Estado, são prédios espalhados por aí. Onde você encontra isso? Não tem isso em lugar nenhum. E vocês veem que o sistema protestante, né, evangélicos, pentecostais, etc., eles têm uma visão muito parecida, né? Porque a igreja para eles é a convenção deles, é o prédio deles, o prédio que é a igreja, é o lugar santo. Isso é um absurdo... Não tem nem palavras para definir o quão absurdo é isso do ponto de vista do Evangelho, porque a igreja somos nós. Não é um local, é o povo.
né? Então vocês veem que são sistemas. E eles pregam um evangelho, entre aspas, que é falso, como Paulo disse, né? É um outro evangelho. O Paulo chama de outro evangelho, né? Porque não é o evangelho da graça, então é um outro. Aí Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, né? O qual não é outro, porque não há dois evangelhos. Então Paulo diz, não é que seja um outro evangelho, na verdade é falsidade, é perturbação. Então, você vê, o sistema católico, ele prega, lá tem as suas doutrinas, grande parte dessas doutrinas não tem qualquer respaldo bíblico. E aí os católicos se apoiam na chamada tradição, né? Então eles têm a tradição deles como... eles têm um livro de tradições mesmo, né? E esse livro de tradições, essas tradições escritas, elas têm um peso como o da Bíblia para o católico. Então, como não há respaldo bíblico no que eles pregam, em boa parte do que eles pregam, eles precisam se apoiar nas tradições. E aí eu me lembro do que Jesus falou, né, para os fariseus na época dele, né? Vós invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus falou isso para os religiosos da época dele. Sabe? Então você vê que é um sistema, não é o Senhor. Você vai num sistema pentecostal, 90%, 95%, sei lá quanto, quase 100% do que é pregado ali não está no Evangelho, irmão. Entende isso? Então como é que alguém que está numa igreja pentecostal, ela pode dizer que está convertida ao Senhor? Não está. Porque o que é pregado ali não é a palavra do Senhor. Vocês estão compreendendo? É uma mistura de conceitos, de pactos, né? E elementos que eles criam, coisas que não tem nada na Bíblia, não tem nada que respalde. Mas eles dizem, isso aqui é verdade, porque Deus me revelou, porque eu ouvi uma voz, porque, sei lá, eu sonhei, sabe? É delírio em cima de delírio. Então é uma doutrina, ou são doutrinas no sistema religioso, são doutrinas esquizofrênicas. Porque elas vêm não sei de onde. Não vêm da Bíblia. Então, uma pessoa que está nesse sistema não pode se considerar convertida. Eu estive um pouco mais de 20 anos nesse sistema, passei por algumas denominações. Eu não era convertido ao Senhor. Eu era convertido aos sistemas onde eu estava. Mas isso não é a verdadeira e genuína, né, conversão que vemos na palavra. A conversão ao Senhor. Então é importante você entender que hoje, estando em graça, louvado seja Deus por isso, hoje estamos debaixo da palavra da graça de Deus, hoje podemos dizer, nós já nos convertemos ao Senhor, porque estamos no Evangelho. O que pregamos tem respaldo bíblico. Não está fundamentado em um achismo. Eu acho que é assim, Deus supostamente me revelou que é assado, porque eu tive aqui um sonho, porque veio alguém e me revelou. O apóstolo Paulo disse o quê? Olha, gente, para os Gálatas, ainda que venha um anjo do céu, olha só o que Paulo falou, hein? Ainda que venha um anjo do céu e vos pregue um outro evangelho, além do evangelho que eu já preguei para vocês, que era a graça, né? Vocês devem considerar anátema. O que é anátema? Anátema é maldito, é amaldiçoado. Então considere uma maldição, mesmo que seja um anjo, olha só. E vocês observam as doutrinas, né? Uma, como eu falei, baseada em muito mais nas tradições do que na Bíblia. Outras são baseadas em um achismo, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Outra é baseada em coisas totalmente fora de contexto, né? Tem igreja, amado, tem denominação aí, que as doutrinas são todas baseadas em versículos arrancados deliberadamente do contexto. O cara pega um versículo fora de tudo. Ele não leva em conta contexto bíblico, contexto histórico, contexto cultural, contexto pactual, dos dois pactos, né? São vários contextos que devem ser levados em conta. Mas os caras pegam um versículo fora de todo o contexto e fazem uma doutrina inteira em cima de 2, 3, 4, 5 versículos isolados. E eu te pergunto, isso é estar convertido ao Senhor? Não, não é. Então hoje você que está na graça, amado, você está convertido ao Senhor. Ao Senhor. E eu quero que você identifique isso na sua vida, para você entender que hoje você está no Senhor. Às vezes a gente
eu tinha um pouco esse costume no início, graças a Deus eu já retirei da minha vida, né? Mas eu observo hoje muitos irmãos ainda falarem isso. Se você perguntar para o irmão que está na graça hoje, fala assim, irmão, quanto tempo você está no Evangelho? Se o irmão tiver em graça 1 ano, ele não vai dizer que está no Evangelho há 1 ano. Né? Ele vai dizer, eu vim da igreja tal, então eu tive 15 anos na igreja, irmão, e 1 ano em graça, então eu estou há 16 anos no Evangelho. Não, você não está, irmão. Você pode ter passado 20 anos lá na igreja batista, sei lá, por exemplo, né? Se você está 6 meses em graça, você está 6 meses no Evangelho. Entende? Esse é o ponto. Você está 6 meses convertido ao Senhor. Esse é o ponto, amado. Vamos caminhar nesse conhecimento? Então, são 2 sinais, como eu falei, da genuína conversão, para você identificar em você que você é uma pessoa convertida ao Senhor. Qual é o primeiro sinal, então? É óbvio, né, amado? O primeiro sinal é receber a revelação da graça. Quando o Evangelho, que é a graça, e eu digo não há outro, né? Paulo disse, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Eram aqueles que diziam pregar Jesus, mas diziam que a igreja tinha que cumprir obras da lei. Eram os judaizantes na época de Paulo, né? Então, Paulo disse, olha, esse pessoal aí não prega Jesus. Eles dizem que pregam Jesus, mas não pregam Jesus. Eles querem fazer vocês ficarem debaixo de obras da lei. Então, isso que eles pregam não é evangelho. Por isso Paulo falou, o qual não é outro. Né? Então, quando você recebe o entendimento do evangelho, o evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, note, amado, que o evangelho não é de Paulo. Quando a gente fala evangelho de Paulo, é uma força de expressão. Foi porque o apóstolo Paulo que foi separado por Deus para ser o pioneiro desse evangelho. Mas o evangelho não era dele. O evangelho não é do Cristiano França. O evangelho é de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso? O evangelho da graça que você encontra na palavra de Deus, na Bíblia, né? No livro Bíblia, você encontra ali a palavra de Deus. Né? Na Bíblia tem aspectos históricos, tem proféticos e tem a palavra. Para nós hoje a palavra é a graça. Você encontra então no livro Bíblia a palavra da graça compilada nas epístolas do apóstolo Paulo, que foi quem recebeu a revelação direta do Cristo ressuscitado. Esse evangelho não é de Paulo, é de Jesus. Esse evangelho não é do Cristiano França, é de Jesus. E quando você tem a revelação desse evangelho, o entendimento dele na sua vida, e você passa a viver por ele, você está verdadeiramente convertido. Então, observe aqui, nós lemos na abertura o versículo 2 Coríntios 3,16, na abertura, né? Vamos ler agora o contexto 15. Vamos ler os dois, 15 e 16. 2 Coríntios 3, 15 e 16. Vejam só. E até hoje, vejam bem, amados, até hoje, na época de Paulo, mas é até hoje mesmo, no nosso tempo. Esse hoje, aqui do texto bíblico, é hoje na época de Paulo, mas serve para nós hoje também. E até hoje, quando é lido Moisés, vejam só, o véu está posto sobre o coração deles. Coração é a mente, é o entendimento, né? Mas aí sim, o 16, né? Quando se converterem ao Senhor, então o véu será retirado, se tirará. Então, olha só, vamos raciocinar. O que é o véu? Ou o que faz o véu ser aplicado na pessoa? É Moisés. Que no contexto é o Deus desse século, como Paulo falou, né? O pessoal diz que Deus desse século é um suposto diabo. Na verdade, é Moisés. Não a pessoa, o personagem, a personalidade, Moisés, o homem Moisés, mas o que ele representava, ou seja, o antigo pacto. Então Paulo disse, olha, quando Moisés, ou seja, quando o antigo pacto é lido, quando ele é apregoado e vivido, né, como prática de vida, como muitos fazem hoje em dia de maneira velada, mas fazem, o véu está posto. Então quando que o véu sai? Quando que o véu sai? Quando há conversão. Vocês estão percebendo? Quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Veja bem, amados, se converter, quando fala aqui, se converterem ao Senhor,
O termo converterem aqui no grego vem da palavra epistrefo. Significa voltar-se para ou virar-se para outra direção. Percebem? Ou seja, quem está ouvindo Moisés, ele não está virado para Deus. Ele não está voltado para o Senhor. Ah, mas Cristiano, Moisés não foi servo de Deus, a lei não veio de Deus. Sim, amado, por isso que você tem que entender a questão do contexto pactual. Antes da cruz é uma coisa, agora aqui estamos depois da cruz. Entende? Então o contexto pactual tem que ser levado em conta para você interpretar. Então, depois que a nova aliança foi estabelecida, né? Ela foi firmada na cruz e confirmada na ressurreição do Senhor, né? Ela foi estabelecida pelo Senhor. Então nós estamos em outro contexto de tempo, de pacto. Então, neste novo pacto, você está com a sua mente voltada para Moisés, você não está voltado para Deus. Antes da cruz é uma coisa, estamos em outro pacto. Né? Então, quem está voltado para Moisés não está voltado para Deus. Ou seja, quem está voltado para o antigo pacto não está voltado para Jesus. Ou é Moisés ou é Jesus. Percebe? Dois caminhos. O que diz lá no livro histórico de João? A lei veio por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não é o que está lá escrito em João, capítulo 1? Então são dois caminhos. A lei, a graça e a verdade. Então, se a pessoa está voltada para Moisés, quando é lido Moisés, o véu está posto. Eu já falei algumas vezes isso aqui, eu vou repetir para quem não ouviu ainda. O véu era uma túnica que cobria toda a cabeça. Não era só um paninho nos olhos, não. Era uma túnica bem espessa que cobria toda a cabeça. O véu era isso. A palavra véu falava disso, né? Dessa túnica, né? Designava essa túnica que cobria a cabeça inteira da pessoa. Então você vê que é uma metáfora tremenda, né? Ou seja, os olhos estão cobertos e a mente está coberta. Então Moisés trazia o véu. Então hoje, vamos raciocinar, amados. Quando alguém vai comer uma Páscoa judaica, porque a Santa Ceia que eles fazem hoje é uma cerimônia inspirada na Páscoa. Né? É uma cerimônia, eu já disse, nós temos um estudo sobre ceia, né? Já até relativamente antigo, mas é um estudo muito bom sobre esse negócio de ceia. Quando a pessoa vai comer ceia, ela está, na verdade, comendo uma caricatura da Páscoa. Porque essa ceia que é tomada hoje aí nas igrejas, ela não existe na Bíblia. Então, essa ceia, ela já é uma inspiração da cerimônia que se fazia nos Coríntios, na igreja de Coríntios, que era festa ágape, eles aproveitavam e faziam lá, né, uma lembrança da Páscoa, vamos dizer assim, que já era, por sua vez, tinha inspiração na verdadeira Páscoa judaica, que foi encerrada em Cristo. Cristo fez a última Páscoa lá antes dos seus discípulos. Então você vê que o que se faz hoje é uma caricatura, mas não deixa de ser uma maneira de você ressuscitar o antigo pacto. Então o cara vai lá e come uma Santa Ceia, que ele acha que é uma cerimônia da graça, e não é. É algo inspirado no antigo pacto que ressuscita o antigo pacto. Percebe? O cara quando vai lá e se batiza no batismo de João... Ah, Cristiano, mas no início da igreja se batizava. Eu sei disso, amado. Nós temos estudo também no canal sobre o batismo. Pesquisa aí que você vai achar. Tem mais de um até. Eu sei que se batizava na igreja primitiva, mas só que o entendimento disso veio depois. Com o apóstolo Paulo. Do verdadeiro batismo. O Paulo diz, ele pergunta aos romanos, pergunta de maneira retórica, né? Ô romanos, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Entendem? Então quando a pessoa hoje, com esse entendimento já revelado, porque está escrito em todas as Bíblias, não é só na Bíblia que eu uso, em todas as Bíblias. Então esse entendimento está revelado. Então, quando alguém vem e se batiza no batismo de João, ele está ressuscitando algo que vem lá do antigo pacto. Ah, mas Cristiano, o batismo de João não era da lei. Ah, mas eu sei, mas era um batismo de transição.
E o batismo de João acabava também sendo algo inspirado no que se fazia na lei. Porque na lei é que se faziam as abluções, né? As chamadas abluções. As abluções eram o quê? Eram as lavagens por meio da água, né? Então na lei também tinha essa cerimônia de se banhar com água. Então o que João fazia era o que? Era algo inspirado nisso. Então foi um batismo de transição. Eu não vou entrar muito nisso, que não é o assunto hoje, tá? Como eu já falei, nós temos já estudos sobre isso e futuramente, claro que a gente pode, e certamente, se Deus permitir, voltaremos a esse assunto. Então, quando a pessoa faz um batismo hoje nas águas, ela está o quê? Ela está evocando aquele batismo antigo de transição. E ela acaba o quê? Cumprindo algo que a lei fazia. Aí a pessoa vai e guarda um sábado de 24 horas, né? De sexta-feira, no pôr do sol, até o pôr do sol de sábado. Isso se fazia em que período? Na lei. Mas as pessoas dizem que é da graça. Aí o outro vai, cobra o dízimo, que nunca nem foi dinheiro, biblicamente. Não existiu o dízimo de dinheiro. Nós temos um livro sobre dízimo, tá escrito, tudo muito bem explicado esse assunto. Tá? Na nossa livraria tem no nosso site o link, embaixo de todos os nossos vídeos. Você que está vendo aí pela gravação, pode ir embaixo do vídeo que você vai encontrar o link da livraria. Pode ler gratuitamente aí o livro sobre o dízimo para você entender. Então, quando alguém cobra hoje um dízimo que sequer tem na Bíblia, que é um dízimo de dinheiro, é o quê? É uma evocação do antigo pacto. Percebe? Então, guarda sábado, faz jejum, que também é uma obra do antigo pacto. Não tem a ver com o novo. Então, é dízimo, é jejum, é guardar sábado, é abluções, são comer e beber, guardar dias de festa. Tem gente que celebra hoje... Gente, tem igreja, entre aspas, que celebra hoje a festa dos tabernáculos. Celebra o dia de Pentecostes. São festas judaicas. São festas da lei. Então eu pergunto para vocês, quem está no meio dessas obras todas, pode dizer que está convertido ao Senhor? Não, não pode. Porque você leu comigo, até hoje, quando é lido Moisés, quando Moisés é aplicado na vida da pessoa, o véu está posto. Então o cara come Santa Ceia, se batiza, faz jejum, dá dízimo, guarda sábado, faz festa dos tabernáculos, faz festa de Pentecostes, isso e aquilo, e diz que é convertido ao Senhor? Não, não é. Porque só se converte ao Senhor, o véu só é retirado quando se converterem ao Senhor. E como eu disse, a palavra conversão aqui é voltar-se para. Então quem está em Moisés está voltado para Moisés. O cara que está jejuando, e dízimo, guarda sábado, sacrifica, ele está virado para Moisés. Jesus está aqui, ele está para cá. Aí quando a revelação do Evangelho vem, a revelação da graça liberta ele de Moisés, aí ele se converte, ele se volta para o Senhor. Esse é o conceito. Então ele deixa de lado uma coisa para se voltar para outra. Só que no sistema as pessoas parecem que estão com os dois olhos, né? Parece que o olho está para um lado e o outro está para o outro. A pessoa está estrábica. Porque um olho diz que está em Jesus, mas o outro está em Moisés. Não pode, ou você está virado para um lado ou virado para o outro. Então, o primeiro sinal de que uma pessoa é genuinamente convertida ao Senhor, claro, é ter o véu retirado da sua cabeça. Consequentemente, dos seus olhos. Amados, olha só se serve a Deus de verdade, só se vive para Deus de verdade, verdadeiramente, quem abriu mão de todas essas obras da lei, que são disfarçadas de obras da graça, que estão aí em 99% ou mais das chamadas igrejas. A pessoa que está livre disso, essa sim está convertida, essa sim vive para Deus. Gálatas 2,19. Vejam só, porque Paulo falando, né? Pela lei, eu estou morto para a lei. Olha só, amado. Por que pela lei? Porque a lei exigia a morte do cordeiro, no caso, né? Jesus, então, se manifestou como um cordeiro. Então, foi por causa da lei. Foi para cumprir a lei que Jesus morreu. E uma vez que Jesus morreu, nós, o nosso velho homem, nós morremos lá com ele. O velho homem morreu com ele. E uma vez que o velho homem morreu, estamos mortos para a lei.
Então, por isso que por meio da própria lei que exigia a morte, eu estou morto para a lei, Paulo fala. Porque Jesus morreu, nós morremos com ele. Para viver para Deus. Olha só. Olha o que Paulo disse. Para eu viver para a lei, primeiro eu morri para eu viver para Deus, primeiro eu morri para a lei. Pegou? Então você só está convertido de fato a Deus e vive para Ele se você realmente vive como um morto para a lei. É claro, né? Então, esse primeiro sinal é isso. É uma experiência maravilhosa, né? Você está ouvindo a palavra, não sei... Você que está hoje em graça, eu não sei qual foi o meio pelo qual você ouviu o Evangelho, mas você ouviu, seja num vídeo no YouTube, um livro que você leu, uma mensagem áudio, eu não sei. Eu sei que o Evangelho chegou até você ouviu e houve aquele, eu chamo de estalo, né? Aquele estalo inicial, aquele despertar, né? Um despertamento e você, opa, peraí. Eu estou no sistema há tantos anos, eu nunca ouvi isso aí. Né? E agora eu estou ouvindo algo aqui e é bíblico, e tem lógica, e faz sentido. Esse é o primeiro estalo. Isso é o quê? É um sinal da conversão. Você está deixando a religiosidade, o ateísmo, filosofias vazias humanas, né? Que está cheio disso aí no mundo. Você está deixando tudo isso de lado para se voltar para Deus. Então isso é o quê? É uma conversão verdadeira. Mais uma vez, converter-se, conversão é voltar-se para. É mudar a direção. Então você está para uma direção, você se muda para outra. Né? Ou seja, você está em Moisés, você está no ateísmo, você está nas filosofias, você se volta para o Evangelho, para Jesus. E aí acontece o quê? Quando se converterem ao Senhor, ou seja, quando esses irmãos se voltarem para Deus e deixarem a religiosidade, aí o véu vai ser retirado. Agora, qual é a consequência do véu ser retirado? É o olho ser iluminado. Porque se a pessoa tem uma túnica na cabeça, um véu espesso, a luz não chega nos olhos dela, o olho dela não é iluminado. Então a pessoa se converte ao Senhor, ela deixa Moisés, deixa a religiosidade, deixa os enganos, as filosofias, o espírito do mundo e se volta para Deus. Aí o véu é retirado, ela passa a enxergar a palavra. Que coisa maravilhosa, né? E aí os olhos desta pessoa é iluminado. Louvado seja Deus. Vamos ver isso então em Efésios capítulo 1, versículos do 17 ao 19. A consequência do momento em que o véu é retirado. Vamos ler que é a consequência disso. Efésios 1, 17. Para que o Deus... Aqui Paulo está orando, né? Paulo diz, a minha oração por vocês é para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amado, o que é revelação? A palavra revelação significa literalmente retirar o véu. Revelar é isso. O verbo revelar é o ato de se retirar o véu. De se tirar, de você desnudar alguma coisa. Né? Então algo está coberto e você tira aquela cobertura, vamos dizer assim. Né? Então você está revelando. Percebe? Então a oração de Paulo pela igreja era isso, que a igreja tivesse espírito de sabedoria e de revelação. Agora veja a consequência da revelação, ou seja, da retirada do véu. 18. Vejam só. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Pegou aí? O véu sai, meu irmão, o seu olho fica exposto à luz. Pegou aí a metáfora? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Você está vendo? O olho iluminado, a luz do Evangelho, quando ela chega nos olhos da pessoa, ela traz o quê? Ela traz o conhecimento. Ela traz o saber. Pegou, né? Então, enquanto o cara está em Moisés, está com a túnica, está na religião, está guardando o sábado, está no pentecostal, está no tradicional, isso e aquilo, aquilo outro, católico, não importa, qualquer que seja a religião, ele está com um véu nos olhos dele. Quando ele se volta para Deus verdadeiramente,
Ou seja, quando ele deixa a religiosidade, se vira para o Senhor, para o evangelho do Senhor, aí o véu é retirado. Qual é a consequência? Os olhos são iluminados. Para quê? Para que saibas. Ou seja, junto com a iluminação dos olhos vem o saber, vem o conhecer. Para que saibas qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha que coisa tremenda! Você entende a sua vocação. O que é a vocação? É o seu chamado. O seu chamado é revelado junto com o evangelho. Você entende quem você é no Senhor. Você entende que você é um eleito de Deus, um abençoado. Você entende o seu chamado, a sua posição no reino dele. E você entende as riquezas da glória da sua herança, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. 19. Além de você entender isso, você entende qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Irmãos, vejam bem. Você só consegue perceber, vislumbrar um pouquinho da grandeza do poder de Deus quando o evangelho te é revelado. Quando o véu é retirado da sua cabeça. Não só dos seus olhos, mas de toda a sua cabeça. Quando os seus olhos do entendimento são iluminados, você consegue perceber a grandeza do poder de Deus. Você sabe de onde você veio, você sabe para onde você vai. Você sabe, como nós vimos aqui, a sua vocação, o seu chamado, as riquezas da glória de tudo que Jesus conquistou por nós. E aí você consegue perceber e vislumbrar a grandeza do poder de Deus. Nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Está vendo? Você crê segundo a operação do poder de Deus. Porque a fé que Deus te deu, é essa fé que te levou a crer. Tremendo, né? Então, abençoados, vocês estão percebendo o que é a verdadeira conversão? A verdadeira virada, né? Se voltar para Deus, é isso. Primeiro ter o evangelho revelado, isso é fundamental, né? Não há como você se voltar para Deus se não conhecer o evangelho. Então, o véu tem que ser retirado da sua cabeça. É o primeiro sinal da genuína conversão. E qual é o segundo sinal? O segundo sinal é a consequência do primeiro. Tá? Você está virado para Moisés, ou para qualquer que seja, né? Religiosidade, o que quer que seja. Você está virado para algo que não é o Senhor, melhor dizendo, né? E aí um momento chega na tua vida, o evangelho chega na tua vida, a fé que está lá no seu espírito, né? Ela vem de dentro para fora, a fé se manifesta, né? Então, você se volta para o Senhor. É o primeiro momento da conversão, né? E aí, esse voltar-se para Deus traz o quê? Um segundo momento, uma consequência, que é o quê? É a transformação. Tremendo isso, né? Porque, amado, é impossível, vejam bem, vou repetir, é impossível que o verdadeiro evangelho chegue na vida de alguém e não transforme a vida desse alguém. Percebe? É uma consequência absolutamente natural. Primeiro é aquele estalo. Pá! Revelação. Opa! Glória a Deus, eu estou entendendo isso aqui. E seu olho começa a ser iluminado. Você vai percebendo, vislumbrando e começa a conhecer as riquezas da grandeza de Deus, como nós vimos, né? E a sua posição em Cristo, a sua vocação e tudo mais. E aí começa um processo de transformação. Essa transformação é o segundo sinal da genuína conversão. Veja bem, a transformação ela não vem de religião. É o que eu sempre digo, a religião, as pessoas podem dizer assim, irmão Cristiano, eu conheci uma pessoa, que ele é uma pessoa má, era uma pessoa que, sei lá, fazia isso, fazia aquilo, praticava coisas ruins, aí ele se converteu lá para a visão espírita. Ele se tornou espírita, ele ficou uma pessoa melhor. Olha, tudo bem. De repente ele até mudou mesmo a sua posição, né? Ou então ele era uma pessoa assim, assado e tal. Ele se tornou católico, melhorou. Amém, amado. E eu não estou dizendo que isso é ruim.
Só que isso não é você ir para uma religião e mudar a sua posição, o seu modus operandi, o modus vivendi, isso não é necessariamente um reflexo da genuína conversão. Porque as religiões em geral, elas têm algo chamado disciplina, que não é necessariamente algo ruim, mas que nem sempre vem de Deus. Entende? Então, a visão espírita, ela tem uma disciplina. O católico tem, o pentecostal tem, os evangélicos, em geral, né? Tem uma disciplina. E a pessoa vai para aquela denominação, para aquela religião, ela acaba assumindo aquela disciplina na vida dela. Isso é ruim? Não necessariamente. Só que essa disciplina não vem de Deus. Você está entendendo? Ela vem o quê? Das diretrizes denominacionais. E é uma disciplina que vem geralmente acompanhada de quê? Do medo. Olha, você agora está na nossa igreja. Se você não andar assim, o diabo vai te pegar. Se você não andar assim, você vai estar em pecado. Se você não andar assim, vai perder a salvação. Jesus vai voltar, sei lá quando. Quando ele voltar, você fica, cara. Entendeu como é que é o negócio? Então, é uma disciplina, O cara pode melhorar, se tornar uma pessoa melhor, pelo menos aparentemente, né, para a sociedade. Quando ele entra em uma religião A ou B, é claro que pode. Mas essa conversão vem do Senhor? Essa transformação vem de Deus? Não. Ela vem da disciplina religiosa. Pegou, né? Entendeu? Eu não estou falando de disciplina religiosa. Eu não estou falando de algo que, se você não andar assim vai acontecer isso e aquilo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da transformação verdadeira. Quando o evangelho te é revelado, a transformação acontece. Mas ela não vem pela pressão religiosa, ela não vem pelo medo, ela não vem porque alguém está colocando uma angústia, uma má consciência em você. Não, a transformação ela vem naturalmente. 2 Coríntios 3,18. Olha só que tremendo isso aqui. Mas todos nós, observe bem essa parte aqui que eu vou ler agora, que está entre vírgulas. Mas todos nós, com rosto descoberto. Pegou, né? O que é o rosto descoberto? É o rosto que não tem o véu. Ou seja, todos nós, sem véu, é o que Paulo está falando. Ou seja, nós já nos convertemos ao Senhor. Porque quando a pessoa se converte ao Senhor, o véu é retirado. Não é isso que está no contexto? Aí Paulo diz, então todos nós, sem o véu, ou seja, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, está vendo? Somos transformados de glória em glória. Olha aí, a transformação. Então você vê que é uma consequência. O cara está voltado para Moisés, ou seja lá qual for a religião. Aí ele se converte, ele se volta para o Senhor. Aí o véu é retirado. Agora, com o rosto descoberto, sem véu, ele está enxergando o evangelho. Os olhos dele foram iluminados. Aí ele está refletindo a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem, olha, como pelo Espírito do Senhor. Olha que coisa tremenda. Percebeu que é uma transformação? Ela não vem de disciplina religiosa. É uma transformação natural que vem pela revelação. É uma transformação que vem de dentro para fora, que vem do Espírito para a nossa alma e, consequentemente, para a nossa vida diária. É o segundo sinal da verdadeira conversão. A primeira é receber a revelação da graça. Agora, com o rosto descoberto, com a revelação, sem o véu, somos o quê? Transformados de glória em glória. Que maravilha, né? De glória em glória, vamos sendo transformados na imagem do Senhor. A nossa vida passa a ter o sentido de querer agradar a Deus, de querer parecer o máximo possível com Jesus Cristo. É o chamado que nós temos. O Evangelho é revelado, é o primeiro sinal da genuína conversão. Opa, estou conhecendo o Evangelho verdadeiro, a palavra da graça. Agora eu estou olhando para Deus. Então, primeiro ponto, genuína conversão. Segundo ponto, transformação. É querer se parecer o máximo possível com Jesus. É querer sempre agradar a Deus. Colossenses 1:28. Olha só que palavra. A quem anunciamos,
Jesus, né? Admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Vê a importância do ensinamento, né? Para quê? Para que nós ensinamos os homens? Para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Olha que chamado. Olha que palavra maravilhosa. Perfeito em Cristo, em Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Por quê? Porque aconteceu a genuína conversão, né? Você se voltou para o Senhor, teve a revelação da graça e agora você tem que ser transformado. E a transformação vem por meio de quê? Da palavra. Porque uma vez que os seus olhos foram iluminados, você está enxergando a palavra. Então a palavra vai atuar na sua vida. Ela vai trazer para você o desejo de se parecer com o Senhor, de agradar a Deus. E aí você se torna homem perfeito. Mais uma vez, homem aqui tem um sentido mais genérico, de humano, né? Apresentar todos os humanos, os eleitos de Deus, obviamente, que são chamados pelo Senhor, né? Como perfeitos em Cristo. Mas, Cristiano França, nós já não somos perfeitos no Espírito. Amado, é o tal negócio, você tem que entender os pontos, né? O Paulo fala de fato, né, que na própria carta aos Colossenses, né, Paulo diz, estais perfeitos nele. Mas, Cristiano, se nós estamos perfeitos já em Cristo, por que tem que ter um processo para eu ser um homem perfeito? Porque perfeito em Cristo, amado, é no Espírito. Você já nasceu espiritualmente perfeito. Espiritualmente. Mas como ser humano, não. Como seres humanos nesse mundo, nós estamos nos aperfeiçoando em conhecimento, em experiência, em paciência, em boas obras. Vocês estão entendendo? Você já nasceu perfeito em Cristo no Espírito. Tá? Mas a revelação do Evangelho traz esse segundo momento para a sua vida, esse segundo sinal da conversão, né, genuína, que é a transformação. Então você vai crescendo, sendo edificado, aprendendo para se tornar um varão perfeito, um homem perfeito, genericamente falando. Né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vejam só. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? 17. Para que o homem de Deus seja perfeito. Está vendo, amado, qual é o nosso chamado? É a transformação. Ou seja, você se tornar uma pessoa perfeita do ponto de vista do conhecimento e, consequentemente, das obras, das atitudes. E perfeitamente instruído para quê? Para quê? Olha aí, ó. Para toda boa obra. Amado irmão, amada irmã, meus queridos e amados, esse é o nosso chamado. Você teve a revelação da graça, não é para deixar a carne ativada. Você teve a revelação da graça para você ser cada vez mais instruído pelo conhecimento, se tornar o quê? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, perfeito, perfeita, para toda boa obra. Pegou qual é o chamado? Pegou o que a transformação faz? O desejo de ter boas obras, de ajudar, de fazer o bem, de amar o próximo. Percebem? Então, primeiro é a revelação da graça, depois é a transformação. Você vai sendo transformado numa pessoa melhor, cada dia mais pelo conhecimento, boas obras. Você acabou de ler, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, repito, quem quiser ver o vídeo, vou deixar no canal no Telegram amanhã. Vou preparar ele para o canal, vou postar lá. Então, você se inscreve no nosso canal no Telegram para você receber no seu celular esse vídeo para você ver. Quem puder ajudar, claro, ajude. Isso é o quê? É um reflexo de boas obras. É o chamado nosso. Ah, Cristiano, poxa, eu não tenho tempo de fazer um projeto. Não tem problema, amado. Ajude uma pessoa que seja. Entende? Deus colocou alguém no teu caminho para você abençoar. Abençoe. Materialmente, no caso, né? Você pode dar uma comida, um alimento, uma cesta básica. Cristiano, nem isso eu posso. Faça uma oração. Dá uma palavra, sabe? Às vezes a pessoa precisa de um... Gente, olha só, vou falar para vocês uma coisa. Às vezes um abraço é o que a pessoa está precisando. Um carinho. Às vezes uma palavra que você dá transforma uma vida, irmão. Entende? Isso é fazer o bem, amado.
Você dá uma palavra de fé, uma pessoa está precisando ouvir, e Deus te usa para dar aquela palavra. Você dá um abraço, faz uma oração, você dá um alimento. Você tem condições, de repente, de conseguir um emprego. Poxa, Cristiano França, eu tenho aqui sei lá, eu conheço alguém que tem uma empresa, está precisando de alguém. Vê se alguém consegue uma porta de emprego para alguém. Aí, amado, o fazer o bem, eu não tenho que ensinar ninguém a fazer o bem, você já sabe. Entende? Por que você sabe? Porque o Espírito Santo habita em você. Então, teu chamado é isso. Cristiano, eu não tenho tempo de fazer um projeto social, não sei o quê. Ajude uma pessoa que seja. Uma pessoa. É bênção. Toda pessoa que Deus colocar no teu caminho, se você tiver a oportunidade de fazer o bem, ajudar, etc., faça. Porque Deus vai lhe recompensar. É claro que você não vai fazer pensando em recompensa, mas Deus é fiel, Ele vai lhe recompensar. É o nosso chamado, irmão. Irmã. Não é ser religioso, não é ficar pagando preço e passa óleo na cabeça, e faz campanha, e faz jejum, e come Páscoa, e sacrifica, e é isso e aquilo. Isso não é o chamado do nosso, amado. Nós somos verdadeiramente convertidos ao eterno. Verdadeiramente. Já nos voltamos para Ele. Estamos agora em processo de quê? De transformação. Como diz a palavra, é um processo, é de glória em glória. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. É só em graça, né? Console os vossos corações, olha só, e vos confirme em toda boa palavra e obra. Está vendo qual é o nosso chamado? Tá vendo? Estão observando qual é o verdadeiro sinal da genuína conversão? Amados, são as boas obras naturais da sua vida. É o desejo de fazer o bem naturalmente, sem querer ser religioso. Não é, mais uma vez, irmão, não é a disciplina religiosa. Não é fazer o bem para mostrar que está fazendo bem. Não é fazer o bem para tentar barganhar com Deus a salvação. Vocês estão entendendo a diferença do que acontece na religião e no evangelho? Na religião, o camarada até pode ter uma postura aparentemente de alguém convertido. Aparentemente. Ele até pode ter. E ele até pode melhorar as suas atitudes por causa da religião. Mas, mais uma vez, é algo imposto pela religião. Por meio do medo, das ameaças, etc, etc. Isso é diferente do que o Evangelho faz. O Evangelho ele traz uma transformação genuína e um desejo genuíno de fazer o bem. Não para ser salvo, não para ser abençoado, não para ser filho de Deus, não. Você faz porque já é tudo isso. Então você faz a boa obra porque você já é abençoado, porque já é salvo, porque já é eleito de Deus, já é mais que vencedor. Então as boas obras, elas são uma consequência da nossa vida de revelação da graça, né? A vida de abençoado de Deus é uma consequência da nossa posição em Cristo. Tremendo isso, né? Aí você vai se perguntar, irmão Cristiano, então quer dizer que se eu fizer uma obra má, eventualmente, então quer dizer que eu não sou convertido? Não é isso, amado. Não é isso. Olha só, amado, nem mesmo o apóstolo Paulo esteve livre de praticar obras más. Ninguém está livre por causa da carne. Romanos 7, 21. Depois vamos ler do 15 ao 20. Vamos ler o 21 primeiro. Olha só o que Paulo fala. Eu vou ler o 21 primeiro para enfatizar mais aqui no início. Acho esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O mal é a carne. O mal é a carne. Então eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Vamos ler do 15 ao 20 agora, o contexto. 15 e 16. Porque o que faço não o aprovo. Pega bem isso aqui, tá? Essa primeira frase aqui do versículo 15. Fixa bem isso aqui na tua mente, que a gente vai precisar disso aqui. Porque o que faço não aprovo. Paulo se refere à obra má. Pois o que eu quero, isso não faço, ou seja, o bem, né? Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. 17.
De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. 18. O pecado é o que, amado? É o desejo de fazer o mal. O pecado é o desejo de errar o alvo. A palavra pecado significa isso, errar o alvo, errar o caminho. A nossa carne sempre quer errar o alvo. Tá? Então por isso que Paulo fala, o pecado, ou seja, o desejo de errar está em mim. 18. Porque eu sei que em mim, aí ele diz, isto é, enfatizou, na minha carne, né? Porque espiritualmente, repito, somos perfeitos, somos filhos de Deus, abençoados, mas na carne não habita bem algum. E com efeito, o querer, no caso, o querer fazer o bem, está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Olha que coisa tremenda, amado. Agora, 19 e 20. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado, o desejo de errar, na minha carne, né, que habita em mim. O desejo de errar que está na minha carne, que habita em mim. O que nós observamos aqui? E eu pedi para você observar o início do versículo 15. Paulo diz, porque o que faço não o aprovo. Isso, amado, é um sinal da conversão. Você está entendendo o ponto? Não é que você nunca vai cometer uma obra má. Ah, Cristiano, então eu cometi uma obra má, então eu não sou convertido. Não, não é isso. Eventualmente, infelizmente, pode acontecer de haver uma obra má, um deslize, isso, aquilo, mas você não aprova. Pegou a diferença? Uma coisa é você eventualmente fazer o mal, você se entristecer com aquilo e colher lá suas consequências, sejam elas quais forem. Outra coisa é você amar a prática má. Você aprovar. Porque o que faço não o aprovo. O que Paulo está dizendo? Ainda que eu venha praticar, eu não aprovo isso. O que é esse não aprovar a obra má, o desejo mal da carne? É a transformação. Porque uma pessoa verdadeiramente transformada, ela não aprova a obra má. Ela eventualmente pode até praticar, mas ela não aprova. Ela vai querer se afastar o máximo possível dessas obras. Ou seja, os verdadeiros convertidos, por causa da carne, eventualmente podem fazer o mal, como Paulo falou, né? Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Então, eventualmente, o convertido verdadeiro, ele eventualmente vai fazer o mal. Eu não vou tapar o sol com a peneira. Só que ele não aprova, ele não quer fazer. Ele luta para não fazer. Esse é o ponto. Por que a pessoa que é de Deus, que teve a revelação da graça, ela não aprova? Como Paulo falou, né? O mal que eu faço, eu não aprovo. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo era alguém convertido verdadeiramente. Paulo estava em processo de transformação a cada dia, né? Que palavra maravilhosa, né, amado? Muito bom entender isso, irmão. Então, a posição que você tem hoje não é religiosa. Você não está em religião nenhuma. Então, se você hoje é uma pessoa de boas obras, se você é uma pessoa hoje que não aprova o mal, você é uma pessoa convertida de verdade. Por quê? Porque você está debaixo do evangelho da graça. E você não aprova o mal e tem boas obras, não porque a religião diz que você tem que fazer para alcançar isso e aquilo. Não, você tem boas obras porque você é bom. Ponto. Você não faz boas obras, ou pelo menos ninguém deve fazer, nenhum de nós em graça deve fazer, amado. Boas obras para mostrar que faz. Isso não existe. É aquilo que Jesus falou, né? A esmola que a sua mão direita dá, a esquerda não deve saber. Ou vice-versa. Ou seja, o que uma mão faz, a outra não deve saber. O bem que você faz não é para mostrar que você faz o bem. Você faz porque você é bom, porque a bondade do Espírito está em você. Entende? Não é que você é bom naturalmente, essencialmente. Essencialmente, nós humanos temos a tendência ao mal por causa da carne. É o que nós acabamos de ler aqui, em Romanos capítulo 7. Então, quando eu digo que você é bom, é o quê? É a bondade do Espírito que está em você. E essa bondade do Espírito, por meio da revelação do Evangelho, ela vem à tona na sua alma e te faz ter boas obras. É uma consequência da conversão verdadeira.
Então, amado, louve a Deus pela revelação da graça, porque hoje você tem os 2 sinais da verdadeira conversão. Você é verdadeiramente convertido, porque você conhece o Evangelho e você tem boas obras não por meios religiosos, mas por causa da revelação da graça. E eu encerro com Colossenses capítulo 1, versículo 10. Olha só que palavra. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em quê? Em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Andar dignamente diante do Senhor, agradar o Senhor em tudo, frutificar em boas obras e crescer no conhecimento de Deus. Isso aqui é exatamente a nossa vida hoje em graça. Em graça nós andamos em espírito e em verdade, por isso andamos dignamente. Nós agradamos a Deus em tudo. Nós buscamos frutificar em boas obras e, graças a Deus, a cada dia estamos crescendo no conhecimento do Senhor. Então, louvado seja Deus pela revelação da graça, pela verdadeira conversão que já nos alcançou em nome de Jesus.